Horóscopo de Áries, para quarta, dia 18 de fevereiro. Arianos, existe um tipo de chama que não nasce do nada, ela surge de dentro, como se algo adormecido finalmente abrisse os olhos. E é exatamente essa sensação que começa a envolver você. É como acordar com um impulso diferente, com uma vontade silenciosa de fazer algo novo, de mudar algo que já não faz mais sentido continuar igual. Você pode perceber isso logo cedo, em pequenos detalhes, um pensamento insistente, uma ideia que volta, um desejo que não aceita mais ser ignorado. Não é ansiedade. É chamado. É a sua alma lembrando você de quem você é quando não está preso ao medo, à dúvida ou à acomodação. Mas, ao mesmo tempo, existe uma parte sua que observa tudo isso com certa hesitação. Como se você estivesse olhando para essa nova chama e se perguntando: será que vale a pena? Ou será que isso é mesmo para mim? E isso acontece porque você passou por momentos em que criou expectativas e não recebeu o que esperava. Momentos em que você deu energia, deu atenção, deu sentimento, e o retorno não foi proporcional. Isso cria uma proteção. Não é fraqueza, é sobrevivência emocional. Só que agora o universo começa a mostrar que nem tudo é como antes. No amor, algo muito importante começa a se movimentar dentro de você. Para quem está solteiro, existe um despertar. Você pode começar a sentir interesse por alguém, ou alguém pode começar a demonstrar interesse por você. Mas o mais significativo não é a outra pessoa, é o que você sente dentro de si. É como se seu coração estivesse saindo de um estado de dormência. Você começa a lembrar como é sentir curiosidade por alguém, como é sentir aquela vontade de conversar, de se aproximar, de conhecer. E mesmo que você tente disfarçar, mesmo que você tente manter uma postura mais distante, por dentro existe uma chama acendendo. Só que, ao mesmo tempo, existe um cuidado maior. Você não está mais disposto a aceitar qualquer coisa. Você não quer mais migalhas emocionais. Você não quer mais promessas vazias. Você quer algo que tenha presença, algo que tenha verdade, algo que tenha consistência. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Você observa mais. Você sente mais. Você percebe sinais que antes talvez ignorasse. E isso é maturidade emocional. Existe também a possibilidade de você não perceber imediatamente uma oportunidade amorosa que está diante de você. Às vezes, essa pessoa pode parecer discreta, ou pode não chegar da forma que você imaginava. Mas existe algo ali. E você vai sentir, porque quando é verdadeiro, não precisa forçar. Apenas acontece. Apenas flui. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento muito importante de reconexão com o valor da relação. Você começa a perceber o que é real, o que é sólido, o que é seguro. E isso traz uma sensação de estabilidade emocional muito grande. Existe carinho. Existe cuidado. Existe presença. E isso é algo que não tem preço. Mas também pode ser um momento em que você percebe onde a relação caiu na rotina emocional. Onde as coisas ficaram previsíveis demais. Onde faltou surpresa, onde faltou iniciativa, onde faltou aquela chama inicial. E isso não significa que o amor acabou, significa que ele precisa ser alimentado novamente. E a boa notícia é que existe potencial para isso. Existe também uma energia muito forte de valorização. Você começa a perceber o seu valor dentro da relação. Você começa a entender que você merece ser tratado com respeito, com carinho, com prioridade. E quando você reconhece isso dentro de si, tudo muda. Porque o outro sente. O outro percebe. O outro responde a isso. Existe uma tendência muito grande de fortalecimento, de construção, de segurança. Como se as bases da relação estivessem se tornando mais firmes, mais estáveis, mais confiáveis. No trabalho, existe uma energia extremamente positiva de novos começos. Uma ideia pode surgir. Uma oportunidade pode aparecer. Algo que desperta seu entusiasmo. Algo que faz você se sentir vivo novamente. E isso é muito importante, porque quando você sente paixão pelo que faz, tudo muda. Mas existe também um alerta emocional. Você pode estar se sentindo desmotivado em relação a algo que antes fazia sentido. Pode ser o ambiente, pode ser as pessoas, pode ser a falta de reconhecimento. E isso faz você se questionar se vale a pena continuar investindo sua energia ali. Só que ao mesmo tempo, existe uma energia de crescimento material muito forte, de estabilidade, de construção de algo sólido. Isso mostra que seus esforços não estão sendo em vão. Mesmo que você não veja todos os resultados agora, eles estão sendo construídos.
Espiritualmente, existe uma mensagem muito clara: você não é mais a mesma pessoa de antes. Você cresceu. Você amadureceu. Você se fortaleceu. E agora a vida começa a responder a essa nova versão sua. Mas é importante que você não ignore aquilo que sua alma está tentando mostrar. Aquela ideia que não sai da sua cabeça, aquele sentimento que insiste em permanecer, aquela vontade de fazer diferente, isso não é por acaso. Você está sendo guiado para algo que tem potencial de trazer não apenas entusiasmo, mas também estabilidade, segurança e realização. Só que para isso, você precisa confiar em si mesmo. Precisa confiar no seu valor. Precisa confiar no que você sente. E principalmente, precisa parar de aceitar menos do que você merece. E eu quero te dizer uma coisa muito importante: o melhor ainda está por vir. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, compartilhe o link com alguém que também precisa ouvir isso, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou te esperar na próxima previsão. Horóscopo de Touro, para quarta, dia 18 de fevereiro. Taurinos, existem dias que começam com um peso diferente no peito. Não necessariamente algo visível, não necessariamente algo que alguém de fora perceberia, mas dentro de você existe uma memória emocional sendo tocada. E esse dia chega trazendo exatamente isso: um contato profundo com sentimentos que talvez você tenha tentado ignorar, superar ou simplesmente guardar em silêncio. Não é um castigo. Não é um retrocesso. É um processo de libertação. Porque, às vezes, antes de viver algo muito bonito, a alma precisa limpar aquilo que ainda dói. Você pode perceber lembranças surgindo, pensamentos voltando, ou até uma sensação de sensibilidade maior. Algo que alguém diz pode tocar mais profundamente. Uma ausência pode ser sentida com mais intensidade. Ou até mesmo uma decepção antiga pode parecer mais viva do que você gostaria. Mas existe um motivo para isso estar vindo à tona agora. Não é para te fazer sofrer, é para te mostrar o quanto você já é mais forte do que aquilo que um dia te quebrou. Existe uma diferença muito grande entre estar ferido e estar se curando. E o que acontece agora é cura. Porque ao mesmo tempo que esse contato com a sua verdade emocional acontece, algo muito bonito começa a nascer dentro de você. Uma sensação de merecimento. Uma sensação de que você ainda tem direito à felicidade. Como se, depois de um longo inverno emocional, você começasse a sentir o calor novamente. No amor, esse é um momento extremamente significativo. Para quem está solteiro, existe uma libertação emocional acontecendo. Você começa a perceber que aquela dor que parecia eterna já não tem mais o mesmo poder. Aquela pessoa que um dia ocupou tanto espaço dentro de você já não define mais suas emoções. E isso é uma vitória silenciosa, mas poderosa. Existe também uma energia muito forte de realização emocional se aproximando. Um desejo pode começar a tomar forma. Alguém pode surgir ou alguém pode começar a demonstrar sentimentos mais claros por você. E o mais importante é que dessa vez você não está se aproximando com carência, você está se aproximando com consciência. Você não quer mais alguém para preencher um vazio. Você quer alguém para compartilhar uma plenitude. E isso muda tudo. Existe uma chance muito grande de você perceber o interesse de alguém que tem presença, alguém que tem atitude, alguém que não tem medo de demonstrar o que sente. Essa pessoa traz uma energia de segurança, de firmeza, de intensidade. E mesmo que isso te assuste um pouco no início, no fundo você sente que é diferente. Você sente que é verdadeiro. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de transformação profunda. Algumas feridas podem ser expostas. Algumas verdades podem ser ditas. E mesmo que isso pareça desconfortável no início, existe um propósito de cura nisso tudo. Porque não existe construção verdadeira em cima de emoções escondidas. Existe também uma energia muito forte de renovação emocional dentro da relação. Como se, depois de um período difícil, vocês começassem a reencontrar o prazer de estarem juntos. O desejo, a admiração, o respeito. Existe também a possibilidade de você perceber o quanto você é amado, o quanto você é importante, o quanto você é valorizado. E isso traz uma sensação de preenchimento muito grande. Mas também existe um chamado para que você não aceite mais aquilo que te diminui. Você está mais consciente do seu valor. E isso muda a forma como você se posiciona. No trabalho, existe uma virada de energia muito importante. Você pode estar saindo de um período de frustração, de desânimo ou de decepção. Pode ter sentido que seus esforços não foram reconhecidos. Pode ter sentido que não estava sendo visto da forma que merece. Mas algo começa a mudar. Existe uma energia muito forte de conquista.
de liderança, de reconhecimento. Você começa a recuperar sua confiança. Começa a lembrar do seu potencial. Começa a agir com mais segurança. E as pessoas percebem isso. Existe também a possibilidade de uma oportunidade surgir através da sua coragem de se posicionar, de falar, de agir, de não aceitar mais aquilo que está abaixo do seu valor. Esse é um momento de retomada de poder pessoal. Você não está mais disposto a se esconder. Você está pronto para ocupar o seu lugar. Espiritualmente, existe uma mensagem muito profunda. Você não passou por tudo o que passou à toa. Cada lágrima, cada decepção, cada noite em silêncio. Tudo isso teve um propósito. Tudo isso te moldou. Tudo isso te preparou. Existe uma versão sua nascendo agora que não aceita mais migalhas. Uma versão sua que sabe o que merece. Uma versão sua que não implora, que escolhe. E essa é a sua maior vitória. Você está deixando de sobreviver emocionalmente, para começar a viver de verdade. Existe felicidade no seu caminho. Existe realização. Existe amor. Existe conquista. Mas tudo isso começa dentro de você. Começa quando você decide não carregar mais aquilo que não te pertence. Começa quando você decide se escolher. E esse momento chegou. Confie. Mesmo que ainda existam cicatrizes, elas não definem mais o seu futuro. Elas apenas contam a história da sua força. E agora, é hora de escrever um novo capítulo. Um capítulo onde você não é a dor. Você é a superação. Você é a conquista. Você é a realização. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe o link com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Gêmeos, para quarta, dia 18 de fevereiro. Geminianos, existe uma energia muito sensível envolvendo você, e talvez você perceba isso logo nas primeiras horas do dia. É como se algo dentro de você estivesse mais atento, mais consciente, mais aberto. Mas ao mesmo tempo, uma parte sua ainda se sente presa a pensamentos que limitam, a medos que você não costuma revelar, a inseguranças que você tenta esconder até de si mesmo. E esse contraste pode gerar uma sensação confusa, como se uma parte sua quisesse avançar e outra parte ainda estivesse segurando o freio. Você pode perceber isso em pequenas coisas, em decisões simples que parecem mais difíceis do que deveriam, em sentimentos que você não consegue explicar, ou até em situações onde você sente que merece mais, mas não consegue dar o primeiro passo para receber. Existe uma tendência a se questionar demais, a duvidar de si mesmo, a imaginar obstáculos que talvez nem sejam tão grandes quanto parecem. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você já foi forte por tempo demais em situações que te desgastaram. Mas existe algo muito importante acontecendo. Existe ajuda. Existe troca. Existe uma energia de equilíbrio começando a se manifestar. Você pode perceber alguém se aproximando com uma palavra, com um gesto, com uma atitude que traz alívio. Pode ser algo simples, mas que toca profundamente. Porque quando você está emocionalmente cansado, até o menor gesto de cuidado se torna gigante. Também existe a possibilidade de você ser esse ponto de apoio para alguém. E isso é algo muito bonito, porque mostra o tamanho do seu coração. Mas existe um alerta importante: não se esqueça de si mesmo enquanto cuida dos outros. Não se abandone tentando salvar quem não está pronto para se salvar. No amor, o dia traz uma energia extremamente delicada e significativa. Para quem está solteiro, existe uma abertura emocional acontecendo. Mesmo que você ainda carregue medos, mesmo que você ainda se sinta inseguro, existe uma parte sua que começa a desejar novamente. Que começa a sentir novamente. Que começa a acreditar novamente. Pode existir uma conversa inesperada. Uma mensagem. Um olhar. Algo que parece simples, mas que desperta algo dentro de você. E você pode até tentar disfarçar, pode até tentar agir com indiferença, mas por dentro existe uma esperança nascendo. Existe também a possibilidade de alguém que tem sentimentos sinceros por você começar a demonstrar isso. Essa pessoa pode ser mais sensível, mais doce, mais cuidadosa. E isso pode te tocar de uma forma diferente, porque não é uma energia invasiva, é uma energia acolhedora. Mas existe uma coisa que você precisa entender: o maior bloqueio que existe hoje não está fora, está dentro. É o medo de se machucar. É o medo de não ser correspondido. É o medo de acreditar e depois se decepcionar. Só que nem toda história termina em dor. E a sua alma sabe disso. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de sensibilidade e necessidade de compreensão.
Você pode estar mais emotivo, mais introspectivo, ou até mais carente do que o normal. E isso não é fraqueza. Isso é humanidade. Existe uma necessidade de se sentir amado, de se sentir seguro, de se sentir importante. E existe também a oportunidade de trazer mais leveza para a relação, mais carinho, mais diálogo, mais verdade. Mas é importante que você não se prenda a pensamentos negativos que não foram confirmados. Às vezes, o silêncio do outro não é rejeição. Às vezes, a distância não é falta de amor. Às vezes, é apenas o outro vivendo as próprias batalhas internas. Não crie prisões dentro da sua mente. Você merece viver o amor com liberdade, não com medo. No trabalho, existe uma energia de troca muito importante. Você pode receber ajuda, apoio, orientação, ou até uma oportunidade que surge através de alguém. Existe uma sensação de que você não está sozinho, mesmo que às vezes você sinta que está. Mas existe também um bloqueio interno. Uma sensação de não se sentir capaz o suficiente. De não se sentir pronto. De não se sentir merecedor. E isso pode fazer você recuar. Pode fazer você duvidar. Pode fazer você perder oportunidades que são suas por direito. Existe também a possibilidade de algo novo começar a surgir. Uma nova ideia. Um novo projeto. Algo que no início parece pequeno, mas que tem potencial de crescer. E isso desperta algo dentro de você. Espiritualmente, existe uma mensagem muito clara. Você não está preso, você apenas acredita que está. As correntes que te seguram não são reais. Elas são feitas de medo, de lembranças, de inseguranças que não definem quem você é hoje. Você não é mais aquela pessoa que se sentia impotente. Existe algo muito bonito querendo nascer dentro de você. Uma nova forma de amar. Uma nova forma de acreditar. Uma nova forma de viver. Mas isso exige coragem emocional. Exige que você se permita sentir novamente. Exige que você se permita confiar novamente. Exige que você se permita viver novamente. O universo está te enviando sinais através de pessoas, através de sentimentos, através de oportunidades. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe o link com alguém especial, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Câncer, para quarta, dia 18 de fevereiro. Cancerianos, existe uma energia de construção muito forte ao seu redor, como se a vida estivesse, aos poucos, organizando peças importantes para te levar a um cenário de mais estabilidade, mais segurança e mais pertencimento. E mesmo que por fora algumas coisas ainda pareçam indefinidas, por dentro a sua alma já começa a sentir que algo está se consolidando. É como aquela sensação silenciosa de que você não está mais perdido, de que existe um caminho, de que existe um propósito, de que existe algo sólido sendo preparado para você. Só que ao mesmo tempo, existe um ponto dentro de você que ainda está em silêncio, observando, hesitando, como se estivesse diante de uma escolha emocional importante e não soubesse exatamente qual direção tomar. Você pode perceber isso em pensamentos que vão e voltam, em sentimentos que não são totalmente claros, ou até em situações onde você sente que precisa decidir algo, mas prefere adiar, talvez com medo de escolher errado, talvez com medo de lidar com as consequências. E é importante entender que esse momento não é sobre pressão, é sobre consciência. Nem toda pausa é perda de tempo. Às vezes, o silêncio é necessário para que o coração consiga ouvir aquilo que a mente tenta interromper. No amor, existe uma energia extremamente significativa se aproximando do seu campo emocional. Existe romantismo no ar. Existe sentimento verdadeiro querendo se manifestar. Existe alguém, ou uma energia, que desperta em você sensações profundas, que mexe com o seu coração de uma forma diferente, mais doce, mais sincera, mais envolvente. Mas antes disso, existe uma barreira emocional que precisa ser reconhecida. Você pode estar evitando enxergar o que sente. Pode estar tentando se proteger. Pode estar fingindo para si mesmo que não é tão importante assim, quando no fundo sabe que é. Para quem está solteiro, existe a possibilidade muito forte de alguém se aproximar com intenções sinceras. Pode ser alguém que demonstra interesse de forma sensível, respeitosa, alguém que não chega invadindo, mas chega conquistando espaço com cuidado. E isso pode mexer profundamente com você, principalmente se você já vinha desacreditado ou fechado emocionalmente. Você pode sentir vontade de se entregar, mas ao mesmo tempo sentir medo de perder o controle. Medo de criar expectativas. Medo de repetir histórias que não terminaram bem. Mas existe uma diferença muito grande agora. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Você está mais consciente.
mais forte, mais preparado. Para quem está em um relacionamento, existe uma energia muito bonita de estabilidade emocional e construção de algo duradouro. Existe amor, existe vínculo, existe história. Mas também existe um momento de reflexão interna. Você pode estar guardando sentimentos que precisam ser expressados. Pode estar evitando conversas importantes para manter a paz. Pode estar fingindo que está tudo bem, quando na verdade existe algo dentro de você pedindo atenção. E isso não significa que a relação está fraca, significa que ela está pedindo verdade. Existe também uma energia muito forte de romantismo sendo reativado. Gestos de carinho, palavras sinceras, momentos que trazem de volta a sensação de conexão emocional. É como se o amor estivesse encontrando uma nova forma de se expressar. No trabalho, existe uma energia extremamente positiva de estabilidade e construção a longo prazo. Você pode perceber que existe um caminho sólido sendo criado. Mesmo que os resultados ainda não sejam totalmente visíveis, existe crescimento. Existe também uma decisão importante se aproximando. Algo que pode definir os próximos passos da sua vida profissional. E você pode se sentir dividido, sem saber exatamente qual direção escolher. Mas existe uma coisa que você precisa lembrar: você não chegou até aqui por acaso. Você construiu. Você lutou. Você conquistou. E agora a vida começa a responder a isso. Existe também a possibilidade de uma proposta, um convite ou uma oportunidade que surge de forma mais emocional, mais alinhada com aquilo que você ama fazer, não apenas com aquilo que você precisa fazer. Espiritualmente, existe uma mensagem muito clara: você está sendo preparado para viver algo que tem raízes profundas. Mas antes, você precisa parar de fugir do que sente. Precisa parar de fingir que não importa. Precisa parar de se esconder atrás do medo. Você não nasceu para viver em dúvida. Você nasceu para viver em verdade. Existe amor no seu caminho. Existe estabilidade. Existe realização. Mas tudo isso começa com uma escolha. A escolha de ouvir o seu coração. A escolha de confiar no que você sente. A escolha de acreditar que você merece viver algo bonito, inteiro e verdadeiro. Não tenha medo de sentir. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de escolher. Porque aquilo que é verdadeiro não vem para te destruir, vem para te construir. Se essa mensagem tocou você, deixe o seu like, compartilhe o link com alguém especial, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Leão, para quarta, dia 18 de fevereiro. Leoninos, existe uma sensação estranha no ar, como se o seu coração estivesse tentando aceitar algo que a sua mente já entendeu há algum tempo. Você pode acordar com uma certa nostalgia, com lembranças que surgem sem aviso, com emoções que você achou que já estavam resolvidas, mas que ainda deixam um leve gosto amargo. E isso não acontece para te enfraquecer, acontece para te libertar de vez. Porque existe uma grande diferença entre fingir que superou e realmente estar livre. E agora, você está diante de um dos momentos mais importantes da sua cura emocional. Talvez você esteja reconhecendo, com mais clareza, algo que não teve o resultado que você esperava. Pode ter sido uma expectativa que não se concretizou, uma atitude que te decepcionou, ou até uma ausência que falou mais alto do que qualquer presença. E por mais forte que você seja, por mais que você tente seguir em frente com coragem, você também sente. Você também cria laços. Você também acredita. E quando algo não acontece da forma que você sonhou, é natural que exista um período de luto emocional. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido completamente é que, ao mesmo tempo que algo se encerra dentro de você, algo extremamente valioso começa a surgir. É como se a vida estivesse colocando nas suas mãos uma nova oportunidade, uma nova porta, uma nova chance de construir algo mais sólido, mais verdadeiro e mais alinhado com quem você se tornou. Existe um presente disfarçado de recomeço. No amor, essa energia é muito clara e muito profunda. Para quem está solteiro, existe uma libertação acontecendo. Você começa a soltar, mesmo que aos poucos, aquilo que não te valorizou como deveria. E isso abre espaço para algo novo entrar. Mas esse novo não chega de qualquer forma. Ele chega com potencial de estabilidade, com potencial de crescimento, com potencial de realidade. Você pode conhecer alguém que traz uma energia completamente diferente do que você já viveu. Alguém que não joga com seus sentimentos. Alguém que não te deixa em dúvida. Alguém que demonstra, com atitudes, aquilo que sente. E isso pode até te causar estranhamento no início, porque você pode estar acostumado com o imprevisível, com o incerto, com o complicado.
Mas o amor não precisa ser uma guerra para ser verdadeiro. Existe também uma mudança muito forte dentro de você. Você não está mais disposto a aceitar menos do que merece. Você não está mais disposto a ignorar sinais. Você não está mais disposto a se calar quando algo te incomoda. Você está mais consciente, mais seletivo, mais forte. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de muita verdade emocional. Algumas mágoas podem estar vindo à tona. Algumas decepções podem estar sendo reconhecidas. E isso não é algo negativo. Isso é necessário para que exista clareza. Existe também uma oportunidade muito forte de reconstrução, de recomeçar em novas bases, de deixar para trás aquilo que feriu e começar a construir algo mais sólido, mais maduro, mais verdadeiro. Mas isso exige uma coisa fundamental: honestidade. Honestidade com o outro, e principalmente com você mesmo. Existe uma energia muito grande de posicionamento. Você não está mais disposto a aceitar qualquer coisa apenas para manter uma situação. Você quer respeito. Você quer verdade. Você quer reciprocidade. No trabalho, existe uma oportunidade extremamente positiva surgindo. Pode ser algo novo. Um projeto. Uma proposta. Uma ideia. Algo que tem potencial de crescimento real. Mas para abraçar isso, você precisa deixar para trás a mentalidade de escassez que pode ter surgido após frustrações anteriores. Só porque algo não deu certo antes, não significa que não dará certo agora. Existe também uma energia muito forte de clareza mental. Você começa a enxergar as coisas com mais objetividade. Começa a tomar decisões mais racionais. Começa a se posicionar com mais firmeza. E isso muda a forma como as pessoas te enxergam. Existe respeito sendo construído ao seu redor. Espiritualmente, existe uma mensagem muito importante. Você não perdeu, você foi redirecionado. Aquilo que não permaneceu não tinha a estrutura necessária para acompanhar a pessoa que você está se tornando. Você não está voltando para trás. Você está seguindo em frente com mais consciência. Existe um novo ciclo se abrindo. Um ciclo onde você constrói com mais sabedoria. Um ciclo onde você ama com mais maturidade. Um ciclo onde você se respeita mais. Mas para viver isso, você precisa parar de olhar apenas para aquilo que se foi e começar a olhar para aquilo que está chegando. A vida não está te punindo. A vida está te preparando. Existe algo sólido nascendo. Existe algo verdadeiro se aproximando. Existe uma nova versão sua assumindo o controle. E essa versão não aceita menos do que merece. Confie. Mesmo que ainda doa um pouco, isso não é o fim da sua história. É o começo de uma história muito melhor. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, compartilhe o link com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou te esperar na próxima previsão. Horóscopo de Virgem, para quarta, dia 18 de fevereiro. Virginianos, existe uma força muito grande se movimentando dentro de você, mesmo que por fora nem todos consigam perceber. É como se você estivesse em uma posição onde precisou aprender a se sustentar emocionalmente, a se proteger, a defender aquilo que acredita, aquilo que construiu, aquilo que sonha. E isso não veio do nada. Isso veio de experiências que te testaram, de momentos em que você sentiu que precisava ser mais forte do que o medo, mais forte do que a insegurança, mais forte do que as opiniões externas que tentaram te fazer duvidar de si mesmo. Esse dia chega com uma energia de resistência, mas não aquela resistência cansada, é uma resistência consciente. É aquela postura de quem sabe o próprio valor e não está mais disposto a recuar diante de qualquer pressão. Você pode sentir que precisa se posicionar mais, que precisa proteger seus interesses, suas emoções, seus planos. E mesmo que isso, em alguns momentos, pareça desgastante, existe um motivo muito maior por trás de tudo isso. Você está consolidando seu espaço. Mas algo começa a mudar dentro dessa mesma energia. Porque junto com essa postura firme, surge também uma sensação de alívio, de leveza, de conexão com pessoas que fazem você se sentir bem. Como se, depois de um período mais tenso, você começasse a perceber quem realmente está ao seu lado. Quem celebra você. Quem apoia você. Quem não compete com você, mas caminha junto. Existe uma energia muito bonita de troca emocional verdadeira. Conversas que aquecem o coração. Risadas que aliviam a mente. Momentos que fazem você lembrar que nem tudo é luta, que também existe alegria. No amor, esse é um momento extremamente significativo. Você está mais seletivo, mais consciente, mais atento. Você não se entrega mais com a mesma facilidade de antes,
não porque perdeu a capacidade de amar, mas porque aprendeu o valor do seu amor. Para quem está solteiro, existe a possibilidade de alguém se aproximar através de um ambiente social, de uma conversa leve, de uma troca que começa sem pressão, mas que tem potencial de crescer. Essa pessoa pode demonstrar interesse de forma consistente, sem jogos, sem confusão, sem incerteza. Mas no início, você pode se sentir um pouco na defensiva. Pode observar mais do que agir. Pode esperar mais do que se entregar. E isso não é algo negativo. Isso é maturidade. Existe também uma energia de admiração envolvida. Alguém pode enxergar em você uma força, uma estabilidade, uma segurança que chama atenção. E isso cria uma base muito mais sólida do que relações que começam apenas pela carência. Para quem está em um relacionamento, esse é um momento de fortalecimento. Existe companheirismo. Existe parceria. Existe uma sensação de que vocês estão construindo algo que tem valor. Mas também existe um aprendizado importante sobre equilíbrio. Nem tudo precisa ser resolvido com defesa. Nem tudo é um ataque. Às vezes, o outro não é o inimigo, é o aliado. Existe também uma energia muito forte de celebração dentro da relação. Pode ser um momento de alegria compartilhada, de conquista, de planos sendo feitos juntos. E isso fortalece ainda mais os laços. Existe segurança. Existe estabilidade. Existe verdade. No trabalho, essa é uma das áreas mais favorecidas. Você está em uma posição de força. Mesmo que ainda existam desafios, você não está mais na mesma posição de fragilidade de antes. Você sabe o que faz. Você sabe o que construiu. Você sabe o que merece. Existe também reconhecimento. Pode não ser algo escancarado ainda, mas existe respeito sendo consolidado ao seu redor. Existe a possibilidade de crescimento material, de estabilidade financeira, de construção de algo duradouro. Mas isso também exige que você mantenha sua postura firme, que não duvide de si mesmo, que não aceite menos do que você vale. Existe também uma energia de liderança muito forte. Mesmo que você não perceba, as pessoas observam você, se inspiram em você, confiam em você. Espiritualmente, existe uma mensagem muito clara: você não lutou em vão. Cada momento em que você precisou ser forte, cada momento em que você precisou resistir, cada momento em que você pensou em desistir, mas não desistiu, tudo isso está construindo a base da sua vitória. Existe prosperidade no seu caminho. Existe estabilidade. Existe reconhecimento. Mas também existe alegria. Você não precisa viver apenas em modo de sobrevivência. Você também merece viver momentos de felicidade. Momentos de leveza. Momentos de celebração. A vida não é apenas sobre lutar, é também sobre colher. E você está entrando em um período de colheita. Confie no que você construiu. Confie no que você se tornou. Confie no que ainda está por vir. Você não está mais no começo. Você está no meio do caminho, e o melhor ainda está à frente. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe o link com alguém especial, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Libra, para quarta, dia 18 de fevereiro. Librianos, existe um momento na vida em que a alma simplesmente não consegue mais permanecer onde não existe verdade. E esse dia chega trazendo exatamente essa consciência para você. Pode não ser algo escancarado para o mundo, pode ser silencioso, interno, mas profundamente significativo. É como se uma parte sua estivesse finalmente admitindo que algo já não faz mais sentido carregar. E isso não significa fracasso. Significa evolução. Você pode sentir uma certa melancolia em alguns momentos, não porque você quer voltar atrás, mas porque reconhecer que algo perdeu o significado também exige coragem. Existe um desapego acontecendo, e todo desapego carrega um misto de alívio e saudade. Você pode estar se afastando emocionalmente de uma ideia, de uma expectativa, de uma pessoa, ou até de uma versão antiga de si mesmo que já não combina com quem você é hoje. E isso cansa. Porque você tentou. Você insistiu. Você carregou pesos que nem sempre eram seus. Você assumiu responsabilidades emocionais que não deveriam ter sido apenas suas. Você deu mais do que recebeu em muitos momentos. E agora, sua alma pede descanso. Pede liberdade. Pede um recomeço mais leve. Existe uma sensação muito clara de exaustão emocional, mental ou até física. Como se você estivesse chegando ao limite daquilo que consegue sustentar.
E o mais importante que você precisa entender é que você não é fraco por sentir isso. Você é humano. E reconhecer seus limites é um dos maiores atos de amor próprio que existem. Mas existe algo muito bonito surgindo no meio desse processo. Porque ao mesmo tempo que você se afasta do que te pesa, você começa a se aproximar de algo que tem potencial de construir um novo futuro. Existe uma energia de recomeço muito concreta. Algo que começa pequeno, mas que tem raízes fortes. No amor, isso é extremamente significativo. Você não está mais disposto a permanecer em situações que sugam sua energia, que te deixam em dúvida, que te fazem sentir sozinho mesmo estando acompanhado. Existe uma libertação emocional acontecendo. Para quem está solteiro, isso pode significar o fechamento definitivo de um ciclo que ainda ocupava espaço dentro de você. Pode ser que você finalmente aceite que precisa seguir em frente. E mesmo que exista um certo medo do desconhecido, também existe uma curiosidade, uma esperança silenciosa de que algo melhor pode existir. Existe também a possibilidade de alguém surgir trazendo uma energia completamente diferente. Alguém que chega com leveza, com interesse genuíno, com vontade de construir algo real, mesmo que aos poucos. Essa pessoa pode despertar em você algo que você não sentia há muito tempo, vontade de tentar novamente. Mas dessa vez, você não vai se jogar sem consciência. Você vai observar, vai sentir, vai permitir que as coisas cresçam no tempo certo. Para quem está em um relacionamento, esse é o momento de reconhecer os pesos que foram acumulados. Pode ser que você esteja se sentindo sobrecarregado emocionalmente. Pode ser que tenha assumido mais responsabilidades do que deveria. Pode ser que tenha silenciado sentimentos para evitar conflitos. Mas chega um ponto em que a alma pede equilíbrio. Existe também uma oportunidade muito forte de reconstrução. De recomeçar dentro da própria relação, mas de uma forma mais leve, mais justa, mais equilibrada. Isso exige diálogo. Exige verdade. Exige coragem. No trabalho, existe um processo muito claro de transição. Você pode estar se afastando de algo que não traz mais satisfação. Pode estar se sentindo cansado, desmotivado, sobrecarregado. Mas ao mesmo tempo, existe uma nova oportunidade surgindo. Pode começar de forma discreta. Como uma ideia. Como um convite. Como um aprendizado. Algo que no início parece pequeno, mas que tem potencial de crescer e trazer estabilidade. Essa energia fala de construção, de investimento, de plantar algo que no futuro pode trazer resultados muito positivos. Mas é importante que você não leve para esse novo ciclo os pesos do passado. Você não precisa carregar tudo sozinho. Espiritualmente, existe uma mensagem muito profunda. Você está sendo guiado para um caminho mais leve, mas antes precisa ter coragem de soltar o que te prende. Você não perde nada que é realmente seu. Aquilo que é verdadeiro permanece. Aquilo que é falso se dissolve. Existe um novo começo sendo preparado para você. Mas ele exige que você caminhe em direção a ele. Mesmo que seja com medo. Mesmo que seja com dúvidas. Mesmo que seja aos poucos. Você não está começando do zero. Você está começando com experiência. Com força. Com sabedoria. Com consciência. Existe prosperidade no seu caminho. Existe crescimento. Existe realização. Mas tudo isso começa com uma decisão, a decisão de não carregar mais aquilo que não te pertence. Confie. Você está indo exatamente para onde precisa estar. Se essa mensagem tocou você, deixe o seu like, compartilhe o link com alguém que também precisa ouvir isso, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Escorpião, para quarta, dia 18 de fevereiro. Escorpianos, existe uma tensão silenciosa dentro de você que talvez ninguém esteja vendo, mas você sente. É como se sua mente estivesse trabalhando além do necessário, criando cenários, revivendo situações, tentando encontrar respostas para coisas que ainda não se resolveram completamente dentro do seu coração. Esse dia chega com uma energia muito intensa no seu mundo interno, e é importante entender que isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você está no meio de um processo de libertação emocional. Você pode perceber um apego muito forte a algo que representa segurança para você. Pode ser uma pessoa, uma situação, uma estabilidade, ou até uma versão sua que você tinha medo de perder. Existe um desejo muito grande de manter o controle, de proteger aquilo que você conquistou, de não deixar escapar aquilo que te dá sensação de chão. E isso é compreensível, porque você já passou por momentos em que sentiu que perdeu mais do que gostaria. Mas ao mesmo tempo, esse apego vem acompanhado de preocupações.
de medos, de pensamentos que não te deixam descansar completamente. Existe uma inquietação, como se uma parte sua estivesse em alerta constante, tentando evitar que algo saia do seu controle. Só que existe uma verdade muito importante que sua alma quer que você entenda: nem tudo que você tenta segurar precisa ser carregado para sempre. No amor, esse é um momento muito significativo e profundo. Você pode estar segurando sentimentos que não expressa, guardando emoções por medo de se expor, por medo de se machucar, por medo de perder aquilo que ainda tem. Para quem está solteiro, existe uma mistura muito grande de desejo e medo. Você quer viver algo novo, quer sentir novamente aquela chama, aquela intensidade, aquela paixão, mas ao mesmo tempo, existe um receio. Existe uma voz interna que pergunta: e se acontecer tudo de novo? E esse medo pode fazer você se fechar mais do que gostaria. Mas existe uma energia de movimento se aproximando. Existe alguém que pode surgir de forma intensa, despertando emoções que você achava que estavam adormecidas. Essa pessoa pode trazer entusiasmo, desejo, vontade de viver algo novo. E isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador. Para quem está em um relacionamento, existe uma necessidade muito grande de quebrar o silêncio emocional. Existe algo que precisa ser dito. Existe algo que precisa ser expresso. Porque guardar tudo dentro de você não está te protegendo, está te aprisionando. Existe também uma energia muito forte de reacender a chama dentro da relação, de trazer de volta o desejo, a conexão, a intensidade que talvez tenha ficado adormecida no meio das preocupações e das responsabilidades. Mas isso exige coragem. Coragem de se abrir. Coragem de ser vulnerável. Coragem de amar sem tentar controlar cada detalhe. Também existe a necessidade de observar se você não está assumindo o papel de quem sustenta tudo sozinho dentro da relação, seja emocionalmente ou até nas atitudes práticas. O amor precisa ser uma via de mão dupla. Você merece sentir que existe reciprocidade, que existe esforço do outro lado, que existe presença verdadeira. Nem sempre é sobre cobrar. Às vezes é sobre permitir que o outro também demonstre, também cuide, também participe. E existe uma mensagem muito forte sobre não confundir silêncio com segurança. Às vezes, você se cala para evitar conflitos, para evitar perdas, para evitar instabilidades. Mas o amor verdadeiro não se constrói sobre o medo de falar, e sim sobre a liberdade de ser quem você é. Existe um novo nível de intimidade querendo nascer, mas ele só pode existir quando você se permite ser verdadeiro, quando você se permite ser visto por inteiro, sem armaduras, sem defesas, sem esconder o que sente. No trabalho, existe uma energia muito forte de ambição e movimento. Você não quer ficar parado. Você não quer estagnar. Existe um desejo muito grande de avançar, de conquistar, de crescer. Mas ao mesmo tempo, existe medo de perder a estabilidade que você já construiu. E isso pode gerar conflito interno. Você quer segurança, mas também quer expansão. Existe também a possibilidade de uma oportunidade surgir de forma rápida, exigindo que você tome uma decisão. E sua primeira reação pode ser hesitar, mas existe uma parte sua que sente que precisa tentar. Espiritualmente, existe uma mensagem muito clara: você não precisa viver em estado de defesa o tempo todo. Você não precisa carregar o peso do medo como se ele fosse uma proteção. Você não precisa controlar tudo para evitar a dor. Existe vida além das suas barreiras. Existe amor além das suas defesas. Existe liberdade além dos seus medos. Mas para acessar isso, você precisa confiar. Precisa confiar em si mesmo. Precisa confiar na sua força. Precisa confiar que você é capaz de lidar com qualquer coisa que venha. Você não é mais aquela pessoa que se quebrava facilmente. Você se reconstruiu. Você se fortaleceu. Você evoluiu. Agora, a vida te convida a viver com mais coragem, com mais intensidade, com mais verdade. Não deixe que o medo te impeça de viver aquilo que sua alma deseja. Você merece viver algo que te faça sentir vivo. Se essa mensagem falou com seu coração, deixe o seu like, compartilhe o link com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Sagitário, para quarta, dia 18 de fevereiro. Sagitariano, a energia que envolve você traz uma clareza muito poderosa, quase como se uma névoa que estivesse presente há algum tempo finalmente começasse a se dissipar. Existe uma sensação de entendimento, de enxergar verdades que antes estavam escondidas, inclusive dentro de você mesmo. É um dia em que sua mente se abre, mas não apenas de forma racional. Existe também uma conexão profunda com as emoções, com as memórias e com tudo aquilo que ajudou a construir quem você é hoje.
Você pode se perceber mais sensível, mais consciente e, ao mesmo tempo, mais forte. É como se seu coração e sua mente estivessem, finalmente, conversando em harmonia. Ao longo do dia, lembranças podem surgir de forma inesperada. Algumas vão trazer conforto, outras podem trazer reflexões importantes, mas todas terão um papel essencial: mostrar o quanto você evoluiu. Você não é mais a mesma pessoa de antes, e reconhecer isso vai trazer uma libertação muito grande. Existe também uma sensação de resgate, resgatar partes suas que estavam esquecidas, resgatar sonhos que ficaram guardados, resgatar a sua própria essência. E isso vai te trazer uma paz que não depende de nada externo, apenas da sua própria consciência. No amor, o dia carrega uma energia extremamente significativa. Para quem está solteiro, existe uma forte possibilidade de conexão com alguém que desperta sentimentos profundos e familiares, como se a alma reconhecesse antes mesmo da mente entender. Pode ser alguém novo ou até mesmo alguém do passado que ressurge, mas o principal não é quem é essa pessoa, e sim o que ela desperta em você. Existe verdade, existe sinceridade e, principalmente, existe emoção. Você pode se perceber mais aberto, mais disposto a sentir, e isso é lindo. O amor começa dentro de você, e quando você se permite sentir sem medo, você se torna um imã para conexões verdadeiras. Mas também existe um ponto muito importante: você não é mais o mesmo de antes, e por isso não aceita mais qualquer coisa. Você está mais consciente do que merece, mais consciente do que te faz bem e, principalmente, mais consciente do seu próprio valor. Isso faz com que você se posicione de forma diferente, que não aceite migalhas emocionais e que não se permita viver histórias rasas. E é exatamente essa postura que abre portas para algo muito mais profundo e verdadeiro. O universo responde à forma como você se enxerga. Pode ser também que você perceba que está pronto para amar de uma forma mais madura, sem idealizações excessivas, mas com presença real. Você entende que o amor não é apenas intensidade, mas também cuidado, respeito e reciprocidade. Isso muda completamente a forma como você se conecta com alguém. Você não busca mais apenas sentir, você busca construir, você busca verdade, você busca paz. Para quem está em um relacionamento, este é um dia de conexão emocional muito forte. Conversas sinceras podem acontecer, momentos de troca profunda, de olhar nos olhos e sentir que existe algo verdadeiro ali. Existe também uma energia de cura, de resolver algo que talvez tenha ficado mal resolvido, de perdoar, de compreender e de seguir em frente mais leve. O amor se fortalece quando existe verdade, e hoje a verdade encontra espaço para se manifestar. Além disso, existe uma oportunidade muito bonita de resgatar a essência da relação. Lembrar o que uniu vocês, lembrar os sentimentos do início, lembrar o porquê escolheram caminhar juntos. Pequenos gestos podem ter um significado enorme. Um abraço mais demorado, uma conversa mais profunda, um carinho inesperado. Você pode perceber o quanto o amor também vive nas coisas simples, e isso traz uma renovação emocional muito importante. Também é um momento de olhar para dentro de si e entender o seu papel dentro da relação. Não no sentido de cobrança, mas de consciência. Você pode perceber o quanto amadureceu emocionalmente e o quanto hoje consegue amar de uma forma mais equilibrada, sem se perder de si mesmo. Isso fortalece não apenas o vínculo, mas também a sua própria autoestima. Um relacionamento saudável começa quando duas pessoas inteiras escolhem caminhar juntas, e não quando duas metades tentam se completar. E existe algo muito bonito acontecendo dentro do seu coração, uma abertura maior para demonstrar o que sente. Talvez você não seja alguém que fala tudo o tempo todo, mas hoje existe uma vontade maior de expressar, de mostrar, de deixar claro. E isso faz toda a diferença. O amor precisa ser vivido, mas também precisa ser comunicado. Não tenha medo de demonstrar. Não tenha medo de ser verdadeiro. No trabalho, a energia favorece decisões importantes e momentos de clareza. Você pode perceber exatamente o que quer e, principalmente, o que não quer mais. Existe uma força mental muito grande, que te ajuda a cortar distrações, a focar no que realmente importa e a agir com mais confiança. Você também pode perceber que sua sensibilidade está mais aguçada, e isso te ajuda a lidar melhor com pessoas, com situações e até mesmo com desafios. Confie nas ideias que surgirem. Confie nos insights. Existe uma direção sendo mostrada, e quanto mais você confiar em si mesmo, mais as coisas vão começar a fluir. Você não está perdido. Você está se encontrando. O conselho da espiritualidade é muito claro: honre a sua verdade emocional. Não ignore o que você sente. Não diminua a sua intuição. Existe uma sabedoria muito grande dentro de você, e ela está tentando te guiar para caminhos mais alinhados com a sua essência.
Também é um momento de acolher a sua própria história, de não se julgar pelo que passou, mas de reconhecer a sua força por ter chegado até aqui. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. A sua presença aqui é muito importante. E eu espero você na próxima previsão. Porque a sua história continua, e o universo ainda tem muito para te revelar. Horóscopo de Capricórnio, para quarta, dia 18 de fevereiro. Capricorniano, o dia traz uma energia muito intensa de construção, mas também de testes que vão exigir de você maturidade, paciência e, acima de tudo, posicionamento. Existe algo sendo estruturado na sua vida, algo que não está mais apenas no campo das ideias, mas que começa a ganhar forma concreta. Porém, junto com esse crescimento, também surgem desafios que funcionam como uma espécie de prova, não para te derrubar, mas para te fortalecer. Você pode perceber que algumas situações vão exigir que você mostre quem você é de verdade, qual é o seu valor e até onde você está disposto a ir para defender aquilo que acredita. Existe uma sensação de que você está sendo observado, analisado, avaliado, e isso não é algo negativo. Pelo contrário, é um sinal de que o seu esforço não está passando despercebido. Pessoas ao seu redor reconhecem o seu potencial, reconhecem a sua capacidade, mas ao mesmo tempo, podem existir opiniões diferentes, conflitos de ideias e até pequenas disputas de espaço. É importante entender que nem todo confronto é um ataque. Às vezes, o confronto é apenas o caminho necessário para que cada um encontre o seu lugar. Você pode sentir que precisa se impor mais, que precisa falar com mais firmeza, que precisa deixar claro o que você pensa e o que você espera. E isso faz parte do seu crescimento. O silêncio que antes te protegia, agora pode estar te limitando. Existe uma força dentro de você que está pronta para assumir o controle da sua própria história, e quanto mais você honra essa força, mais respeito você conquista. No amor, o dia traz movimentos importantes, principalmente no campo da comunicação e das atitudes. Para quem está solteiro, existe a possibilidade de conhecer alguém através de ambientes ligados ao trabalho, estudos ou projetos em comum. Pode começar de forma discreta, através de conversas, trocas de ideias, opiniões, e, aos poucos, você percebe que existe algo além. Existe admiração. Existe respeito. E isso é algo extremamente importante para você. Você não se conecta apenas com a aparência, você se conecta com a mente, com a postura, com a forma como a pessoa enxerga a vida. Mas também pode existir um certo receio, tanto seu quanto da outra pessoa. Uma espécie de disputa silenciosa, onde ninguém quer demonstrar demais para não parecer vulnerável. E aqui está o ponto de atenção: o amor não é uma competição. Não existe vencedor quando duas pessoas estão tentando provar quem sente menos. O amor cresce quando existe coragem para ser verdadeiro. Você pode perceber que está mais seletivo, mais consciente e menos disposto a perder tempo com conexões superficiais. E isso é um reflexo direto do seu amadurecimento. Você entende que o seu coração tem valor, que a sua energia é preciosa e que nem todos merecem acesso a ela. Isso faz com que você observe mais, analise mais e só se entregue quando realmente sente segurança. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer alguns momentos de divergência, mas isso não significa algo negativo. Pelo contrário, essas diferenças podem servir como um ponto de ajuste, como uma oportunidade de alinhar expectativas, de esclarecer sentimentos e de fortalecer a relação. Nem sempre duas pessoas vão concordar em tudo, e isso é natural. O importante é a forma como vocês lidam com isso. Existe uma necessidade maior de diálogo honesto, de falar o que sente, mas também de ouvir o outro com o coração aberto. Muitas vezes, pequenos conflitos escondem sentimentos mais profundos que precisam ser reconhecidos. Não é sobre vencer uma discussão, é sobre preservar a conexão. Também é um momento em que você pode perceber o quanto é importante se sentir respeitado dentro da relação. O amor precisa caminhar junto com o respeito, com a admiração e com o reconhecimento. E quando isso existe, tudo se fortalece. Você não quer apenas alguém ao seu lado, você quer alguém que caminhe com você, que construa com você, que cresça com você. No trabalho, essa energia é extremamente forte. Existe crescimento, existe evolução, mas também existe competição. Você pode sentir que precisa provar a sua capacidade, que precisa mostrar o seu valor, que precisa se destacar. E a verdade é que você tem tudo o que precisa para isso. Sua mente está estratégica, sua postura está mais firme e sua visão está mais clara. Pode ser um dia de reuniões importantes, de decisões importantes ou até mesmo de conversas que definem novos rumos. É fundamental que você confie no seu conhecimento, que confie na sua experiência e que não se diminua diante de ninguém.
Você conquistou o seu espaço, e ninguém pode tirar isso de você. Mas também é importante lembrar que liderança não é apenas sobre impor, é sobre inspirar. As pessoas observam não apenas o que você faz, mas como você faz. Sua postura pode abrir portas que você nem imagina. O conselho da espiritualidade é que você aprenda a equilibrar firmeza com sabedoria. Nem toda batalha precisa ser lutada. Nem toda provocação precisa de resposta. Existe um poder muito grande em saber quando agir e quando apenas observar. Você está sendo preparado para um novo nível. Um nível onde você não apenas constrói, mas lidera. Onde você não apenas sonha, mas realiza. Onde você não apenas segue caminhos, mas cria caminhos. Confie no processo. Confie em si mesmo. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E escreve aqui nos comentários como você está se sentindo. Eu quero muito ler você. Eu te espero na próxima previsão. Porque grandes mudanças estão acontecendo, e você faz parte disso. Horóscopo de Aquário, para quarta, dia 18 de fevereiro. Aquariano, existe algo muito profundo acontecendo dentro de você neste momento, e o dia carrega uma energia que mistura sensibilidade, consciência e também uma certa vulnerabilidade que não deve ser vista como fraqueza, mas como parte essencial do seu processo de crescimento. Você pode acordar mais reflexivo, pensando em conexões, em pessoas, em situações que tocaram o seu coração de alguma forma. Existe uma necessidade maior de entender o seu lugar dentro das relações, de perceber quem realmente está ao seu lado e quem apenas passou pela sua vida. Ao mesmo tempo, pode surgir uma sensação estranha de distanciamento, como se em alguns momentos você se sentisse sozinho, mesmo quando está cercado de pessoas. Isso não significa abandono, mas sim um chamado interno para que você se reconecte com a sua própria essência. Nem todo vazio é negativo. Às vezes, ele existe para que você perceba o que realmente importa e o que precisa ser preenchido com amor verdadeiro, começando por você mesmo. Você está mais observador, mais atento, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. Palavras, atitudes, silêncios, tudo parece ter um significado maior agora. Sua mente está afiada, e sua intuição também está tentando te mostrar algo importante. Confie nisso. Existe uma verdade se revelando, e quanto mais você presta atenção, mais clareza você ganha. No amor, o dia traz emoções intensas, e principalmente, revelações internas. Para quem está solteiro, existe uma forte possibilidade de uma conexão surgir ou se fortalecer de maneira inesperada. Pode ser alguém que também carrega suas próprias dores, suas próprias inseguranças, alguém que, assim como você, sabe o que é sentir falta, sabe o que é sentir saudade, sabe o que é querer algo verdadeiro. Essa conexão pode começar de forma simples, através de conversas, olhares, trocas sinceras. E o que mais chama atenção aqui não é apenas a atração, mas o sentimento de reconhecimento. Como se, de alguma forma, vocês se entendessem além das palavras. Como se existisse uma ponte emocional sendo construída. Mas também existe um alerta importante: não deixe que o medo de sofrer te impeça de viver algo bonito. Você pode estar mais cauteloso, mais defensivo, tentando proteger o seu coração. E isso é compreensível. Você já passou por situações que te ensinaram a ser assim. Mas nem todo mundo que chega tem a intenção de ferir. Algumas pessoas chegam para curar. Você pode perceber que alguém está observando você, tentando se aproximar aos poucos, talvez esperando um sinal, esperando uma abertura. E cabe a você decidir se está pronto ou não. Apenas não tome decisões baseadas no medo. Tome decisões baseadas na sua verdade. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer momentos de sensibilidade maior. Questões que estavam guardadas podem vir à tona, sentimentos que estavam escondidos podem precisar ser expressados. Existe uma necessidade muito forte de acolhimento emocional. Você pode sentir vontade de falar sobre inseguranças, sobre medos, sobre coisas que, muitas vezes, você guarda apenas para si. E isso é extremamente importante. O amor se fortalece quando existe verdade. Também pode ser um momento em que você percebe o quanto pequenas atitudes fazem diferença. Um gesto, uma palavra, uma demonstração de carinho, tudo isso ganha um peso maior. Você está mais consciente do valor das conexões. Mas também é importante evitar criar suposições sem ter certeza. Sua mente pode tentar preencher espaços com dúvidas, com inseguranças, com cenários que nem sempre são reais. Quando isso acontecer, respire e busque o diálogo. A verdade liberta. No trabalho, existe uma energia de atenção e aprendizado.
Você pode perceber coisas que outras pessoas não percebem. Pode identificar oportunidades, entender situações com mais clareza e até antecipar acontecimentos. Sua mente está rápida, curiosa e estratégica. Mas também pode existir uma sensação de instabilidade momentânea, como se algo ainda não estivesse totalmente seguro. Talvez uma preocupação financeira, talvez uma dúvida sobre um caminho. Isso não é um sinal de fracasso, é apenas um momento de ajuste. Você está aprendendo a se posicionar de uma forma nova. Está aprendendo a confiar mais no seu potencial. Está aprendendo a não aceitar menos do que merece. Pode surgir uma conversa importante, uma informação relevante ou até mesmo uma oportunidade que começa de forma pequena, mas que tem potencial de crescimento. Esteja atento. Nem tudo chega com grandes anúncios. Algumas das maiores mudanças começam em silêncio. O conselho da espiritualidade é que você não ignore o poder das conexões verdadeiras. Você não nasceu para caminhar sozinho. Você nasceu para compartilhar, para trocar, para amar e ser amado. Mas, acima de tudo, você precisa lembrar do seu próprio valor. Você não é uma opção. Você é uma escolha. E quem realmente merece estar na sua vida vai reconhecer isso. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de se abrir. Não tenha medo de acreditar novamente. Existe luz no seu caminho. Existe cura acontecendo. Existe amor se aproximando. Confie. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa previsão com alguém especial. E me conta aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa mensagem, porque a sua experiência também pode inspirar outras pessoas. Eu te espero na próxima previsão. Porque o universo ainda tem muitas surpresas preparadas para você. Horóscopo de Peixes, para quarta, dia 18 de fevereiro. Pisciano, o dia traz uma mistura muito profunda de sentimentos, percepções e aprendizados que vão tocar diretamente o seu coração e também a sua forma de enxergar as pessoas ao seu redor. Existe uma energia de realização emocional, de desejo de felicidade verdadeira, de vontade de construir algo que faça sentido não só no momento presente, mas também no futuro. Você pode acordar com uma sensação diferente, como se algo dentro de você estivesse buscando paz, estabilidade e, principalmente, verdade. Existe um desejo muito grande de pertencimento. De sentir que você está no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo aquilo que realmente merece viver. Você pode se pegar pensando em família, em amor, em segurança emocional, em tudo aquilo que traz aquela sensação de conforto na alma. E isso não é por acaso. Sua alma está te guiando para aquilo que é real. Mas, ao mesmo tempo, o dia também traz um alerta importante sobre confiar demais sem observar. Você pode perceber pequenos sinais, pequenas atitudes, pequenos comportamentos que despertam questionamentos dentro de você. E é importante que você não ignore isso. Sua intuição está extremamente forte. E quando algo não parece certo, geralmente é porque existe algo que precisa ser visto com mais clareza. Isso não significa que você precisa viver desconfiando de tudo e de todos. Mas significa que você precisa equilibrar o seu coração com a sua consciência. Nem todo sorriso é verdadeiro. Nem toda promessa é cumprida. E nem toda presença é sincera. Mas também existem pessoas que são exatamente aquilo que demonstram ser. E seu desafio é aprender a diferenciar. No amor, o dia traz emoções muito profundas e, ao mesmo tempo, testes importantes. Para quem está solteiro, existe um desejo enorme de viver algo verdadeiro, algo que vá além do superficial. Você não quer mais perder tempo com histórias rasas, com sentimentos confusos ou com pessoas que não sabem o que querem. Existe a possibilidade de alguém se aproximar com uma energia mais estável, mais madura, alguém que demonstra interesse através de atitudes, não apenas de palavras. Essa pessoa pode parecer mais reservada no início, mais cautelosa, mas existe sinceridade nas intenções. E isso é algo muito valioso. Mas também existe um alerta para ter cuidado com pessoas que dizem exatamente aquilo que você quer ouvir, mas que não demonstram isso com ações. Você pode se encantar facilmente, porque seu coração é puro, porque você acredita, porque você sente profundamente. Mas o dia pede que você observe, que você sinta, mas também analise. Existe uma diferença entre alguém que fala bonito e alguém que constrói algo bonito ao seu lado. E você merece alguém que construa. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer momentos de felicidade, de conexão, de sensação de estabilidade. Você pode sentir que existe amor, que existe carinho, que existe algo verdadeiro sendo construído. E isso traz conforto para o seu coração.
Mas também podem surgir momentos em que você percebe comportamentos que geram dúvidas. Pode ser algo pequeno, algo sutil, mas que faz você pensar. E isso não deve ser ignorado, mas também não deve ser motivo para atitudes impulsivas. O mais importante é o diálogo. Existe uma necessidade de transparência, de sinceridade, de verdade. Você pode perceber que o relacionamento entra em uma fase em que não basta apenas sentir amor. É preciso demonstrar, é preciso construir, é preciso provar através de atitudes diárias. E ao mesmo tempo, existe uma energia muito forte de construção. De alguém que quer ficar. De alguém que quer investir. De alguém que quer fazer dar certo. No trabalho, o dia traz uma energia extremamente positiva de crescimento, mas que exige paciência e constância. Nada acontece de forma imediata, mas tudo que está sendo construído agora tem potencial de se tornar algo muito sólido no futuro. Você pode sentir que está plantando sementes. Pode ser através de um projeto, de uma ideia, de um esforço que ainda não trouxe todos os resultados esperados. Mas isso não significa que não vai trazer. Pelo contrário, existe uma energia muito forte de recompensa para tudo aquilo que é construído com dedicação. Você também pode perceber a necessidade de agir com mais estratégia. Nem todo plano precisa ser compartilhado. Nem todo passo precisa ser anunciado. Às vezes, o silêncio protege. Existe uma força muito grande dentro de você, e você está aprendendo a usar isso de forma mais inteligente. O conselho da espiritualidade é muito claro. Você está construindo algo importante na sua vida, e isso envolve tanto seu emocional quanto seu material. Mas é fundamental que você não ignore os sinais. Confie no amor, mas não feche os olhos para a verdade. Confie nas pessoas, mas não abandone a sua intuição. Confie no futuro, mas continue fazendo a sua parte no presente. Você está em um momento de amadurecimento profundo. Está aprendendo que felicidade não é apenas sentir, é também escolher. Escolher quem fica. Escolher quem merece. Escolher quem caminha ao seu lado. Existe estabilidade se aproximando. Existe segurança sendo construída. Existe amor sendo preparado para você viver. Mas tudo isso começa com uma decisão, a decisão de não aceitar menos do que você merece. Você não nasceu para viver pela metade. Você nasceu para viver algo inteiro. E se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa previsão com alguém que também precisa ouvir essas palavras. E me conta aqui nos comentários o que mais tocou o seu coração, porque a sua história pode ajudar outras pessoas também. Eu te espero na próxima previsão. Porque o que está sendo preparado para você é maior do que você imagina.